Agora, sinto-me angustiado. É a primeira vez no quarto evangelho que Jesus revela a amargura do seu coração, o sofrimento de sua alma. Sua hora está chegando. Evangelho muito apropriado para o domingo que antecede a grande semana. Domingo que vem é o único domingo do ano em que se narra a paixão do Senhor. Um evangelho longo que merece uma homilia longa. O nosso coração deve se unir ao de Jesus, que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. Esse convite dirige aquele que, no Evangelho de hoje, versículo 27, João capítulo 12, diz: sinto-me angustiado. Na narrativa do evangelista Lucas, essa angústia tem também uma repercussão física extremamente dramática. Ele sua sangue no Jardim das Oliveiras. Aqui não sabemos exatamente onde Jesus está, mas certamente ainda não é a semana que antecede a sua hora. É um erro pensar que nosso Senhor Jesus Cristo só se angustiou e só chorou quando estava chegando a grande semana, a última. Prova é a segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, nos dias de sua vida terrestre, portanto, não apenas na última semana, não apenas durante sua vida pública, toda a vida do Senhor. Eu vou repetir e bem devagar para descrever a angústia de nosso Senhor, que não pode, repito, ser reduzida, ser limitada, ser circunscrita à Semana Santa. Nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Amados, no domingo passado, a igreja celebrou o Domingo Gaudete, porque o tema central das 4 leituras era este: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A alegria é a nota característica da nossa fé. Todavia, Jesus não disse que eram felizes os que se alegram. Jesus não disse que eram felizes os que dão gargalhadas, risadas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurado significa feliz. O feliz não é o alegre, é o que chora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sinto-me angustiado. Semana Santa não é para nós chorarmos por causa de Jesus. Jesus não precisa de nenhuma lágrima de nenhum de nós. Ele disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. As virgens piedosas que acompanhavam o Senhor em direção ao Calvário, não choreis por mim. Coisas do tipo, tadinho de Jesus, como sofreu. Pare de falar essa besteira. Tadinho de você, infeliz. Tadinho de mim. Tadinho de nós. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se eles fazem isso com o lenho verde, o que não farão com o seco? Eis o sentimento que deve pervadir o nosso coração no 5º domingo da Quaresma. Agora sinto-me angustiado e que direi: Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus vai entrar em agonia algum tempo depois no Jardim das Oliveiras. Sua prece, extremamente sofrida, nós sabemos quais os termos. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. É Jesus em drama, é Jesus em agonia, é Jesus perturbado. Por causa de quem? Onde estão os algozes? Onde estão os seus verdugos? Os verdugos estão na profecia da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Não será mais necessário, naquele dia, quando eu concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com meus pais quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito. Será uma aliança com a qual imprimirei minha lei em suas entranhas, a casa de Israel. Hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. É a primeira vez na Bíblia que se fala de Novo Testamento, ou Novo Pacto, ou a tradução em português oficial dos livros litúrgicos, Nova Aliança. Por isso, essa profecia tem um significado todo especial. Poderíamos fazer brevemente uma comparação entre as duas alianças. A primeira, ela foi colocada pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras e as entregou a Moisés. A nova aliança, nós não recebemos um espírito de escravidão para viver como escravos. Recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos a Deus pelo nome de Abba, Pai. É o Espírito Santo, o dedo de Deus, quem grava nos nossos corações, não em tábuas de pedra, a nova lei, que é Cristo Jesus. Segundo sinal, segunda diferença da antiga aliança, o sinal ritual desse pacto que Deus faz com o povo está na celebração da Páscoa. Um animal irracional, puro, é verdade, é imolado, o seu sangue é aspergido nos dintéis da casa. O povo está no cativeiro do Egito. O anjo exterminador vai passar naquela noite para exterminar todos os primogênitos daquelas casas dos egípcios
onde esse sangue não está aspergido. A carne desse animal deve ser comida, assada, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento, pão feito às pressas. É Páscoa do Senhor. Depois dessa refeição, o povo deve partir. Esta é a instituição perpétua que se encontra no capítulo 12 do livro do Êxodo. Nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista. Esse é quem vai oferecer no patíbulo do Calvário a sua própria vida. O seu sangue derramado será o preço do nosso resgate, não mais aspergido nos dintéis, mas colocado ritualmente em forma de ceia. Ceia que Jesus institui na última ceia que ele celebra, o santo sacrifício da missa, para ser perpetuado, presentificado, até quando ele vier em glória para julgar os vivos e os mortos, o único, irrepetível sacrifício redentor de expiação de todos os pecados. Como eu disse ainda há pouco, aqui está o verdugo de Jesus. Perdoarei sua maldade, todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, e não mais lembrarei o seu pecado. Estritamente falando, Deus não se esquece. Aqui, o profeta, ao colocar nos lábios de Deus que ele não mais se lembrará, isso não pode ser interpretado ao pé da letra como se Deus tivesse uma crise de amnésia ou pegasse uma borracha e apagasse da sua memória as nossas iniquidades. Quando a Bíblia diz, quando Deus diz na Bíblia, não mais me lembrarei, o que a Bíblia quer dizer é, Deus não levará em conta esse pecado, porque aquela pessoa não será mais tida perante Ele, diante dEle, com Ele, como um culpado. Ou seja, arrependido e reconciliado com Deus, Deus não o trata mais como sendo responsável pelo seu ato. É como se Deus dissesse, esqueci. Mas atenção, perdoar para nós não é esquecer. Esse esquecimento é uma forma antropológica ou um antropomorfismo para significar Deus não leva mais em conta o pecado que você cometeu, as maldades das quais você era o responsável, porque foi somente até aqui. Aqui foi o toque de Deus, aqui foi a conversão sincera, aqui foi o abraço da reconciliação, aqui foi o íntimo contato do coração de Deus com o seu. Deus reconciliou você com Ele pelo sangue redentor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traduz esse desejo o autor do Salmo 50, que cantamos ainda há pouco: criai em mim um coração que seja puro. Quem redigiu esse salmo? Um rei. Depois de ter cometido que crimes? 2. Adultério com a esposa do seu general e o assassinato do próprio general. O rei Davi engraçou-se de Betsabé, a sedutora esposa, não dele, mas do seu general, estando este em guerra, liderando o exército do próprio rei no fronte de batalha. Ele deixou sua esposa no palácio. O rei a viu se banhando e se encantou. Mandou chamá-la.
dormiu com ela. Pouco tempo depois ela disse para ele o recado fatal: estou grávida. Ele manda buscar o general, certamente com a seguinte ideia: ele vindo, vai dormir com ela, quando a barriga começar a crescer, ele vai pensar que o filho é dele. Mas não deu certo, porque o general deu uma prova de fidelidade e de amor ao rei. Não vou dormir com minha esposa, vou dormir na porta do seu quarto, para que ninguém lhe faça mal. Vendo que o plano dele não deu certo, Davi maquina a morte de Urias. Mandem-no para o fronte de batalha para que ele morra. E ele morre. Deus então manda o profeta desmascarar o rei, adúltero e assassino. Uma vez desmascarado, ele se arrepende sinceramente e redige esse salmo. Arrependido, atenção, e confessando o seu pecado diante do profeta, o profeta diz: está perdoado, mas o filho dessa relação vai morrer. Depois, três castigos, a criança vai morrer. Depois, a espada dentro da sua família vai se levantar contra você. E depois, todas as mulheres que você tem vão traí-lo à luz do dia. E isso foi até ao fim da vida de Davi. Pagou um preço muito alto pelos dois pecados. O seu filho Absalão se tornou o seu maior inimigo e convocou um exército para perseguir o pai, matar o pai e tomar o trono do pai. O filho vai acabar morrendo, é verdade, o que vai trazer um sofrimento indizível para o rei Davi, que malgrado isso, vai ter impiedosos inimigos até o dia da sua morte, coisa que não vai acontecer com o sucessor dele no trono, Salomão, que Absalão, que segundo a Bíblia era o homem mais bonito do mundo, filho de Davi, amado por Davi, vai se tornar inimigo do próprio irmão. Uma história pavorosa. O rei Davi, amado por todos nós e pelos judeus, cometeu essas fraquezas, e esse é o contexto para nós entendermos bem o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa, cria em mim um coração puro, de novo dai-me um espírito decidido, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Recordam-se vocês da promessa da primeira leitura que nós acabamos de ouvir? A promessa está em pé. O profeta Jeremias viveu cerca de 500 anos depois do rei Davi. Davi pede, mas é preciso esperar o sangue de Cristo para que de fato esse pedido seja de fato cumprido de forma estrita. A purificação dos pecados, antes ou depois de Cristo, não pode ser senão pelos méritos de Cristo, ou em previsão dos méritos de Cristo. Eis o sentimento que deve perpassar o nosso coração a partir de hoje, na verdade já durante toda a quaresma, e principalmente na semana que vai começar. Seja ela uma semana de extremamente sofrida, extremamente dolorosa para todos nós, porque o sofrimento de Cristo que se vislumbrará em todos os atos, todas as celebrações da grande semana, são sofrimentos causados pelo nosso pecado. Nós os verdugos, nós os assassinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o pedido que os gregos fazem no início do Evangelho de hoje: Senhor, gostaríamos de ver Jesus, há de ser entendido
numa dupla perspectiva, a da alegria e a da tristeza. Por quê? No Calvário existe uma causa da nossa alegria, mas também existe uma causa da nossa tristeza. É pecado sentir alegria pelo motivo errado. É virtude sentir tristeza pelo motivo certo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui está o choro que agrada a Deus. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Quer ver Jesus na próxima Semana Santa? Ele chagado, humilhado, desmoralizado, como um cordeiro manso levado ao matadouro. Olha para ele, não como Judas, esse vai se enforcar. Judas não se arrependeu. A Bíblia diz, pelo menos não dá para dizer na Bíblia, com certeza, que ele se arrependeu. A Escritura diz, cheio de remorso, ele foi se enforcar. Existe um abismo entre remorso e arrependimento. Remorso é frustração do coração, porque o intento não foi conseguido, porque o resultado foi malogrado. Isso é remorso. Nem sempre quem sente remorso se arrepende, porque se pudesse fazer de novo para conseguir o intento criminoso, o intento pecaminoso, ele faria. Não faz, ou porque não tem chance, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem colaboradores, qualquer um desses motivos. Isso é remorso. Isso é assunto para psicologia, psiquiatria, psicanálise, mas não é assunto de fé. Esqueça essa categoria enquanto cristão. Remorso, esqueça isso. Isso Judas experimentou e foi se enforcar. Mas arrependimento é outra coisa. É dor no coração por ter ofendido a Deus, por ter pecado. Isso é contrição, nojo de ter praticado o mal. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Davi foi cirúrgico no Salmo 50 ao descrever o que é arrependimento, o que é conversão sincera. Queremos ver Jesus. João 12, versículo 21. Desejemos ver Jesus para nos alegrarmos por causa dele e para nos entristecermos por causa de nós. O contrário é absurdo, é inadmissível. Ou seja, quero ver Jesus para me entristecer por causa dele e para me alegrar por minha causa. O Calvário é lugar da alegria para todos os homens, mas alegria pelo que saiu da boca de Jesus e do lado transpassado pela lança de Jesus. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqui está a alegria para os pecadores. Aqui está a solução, a tábua de salvação para nós desgraçados que merecíamos muito mais do que o inferno pelas nossas iniquidades. E aqui está a causa da nossa tristeza no Calvário. Eu, pecador, eu, causador de tua morte. E recomendo até que nessa Semana Santa esqueçamos, ainda que lendo os textos dramáticos da paixão do Senhor nos Evangelhos, esqueçamos Anás, esqueçamos Caifás, esqueçamos Herodes e Pôncio Pilatos, esqueçamos escribas, fariseus e doutores da lei que vociferam contra Jesus.
e subamos o Calvário como assassinos, frios, calculistas, impiedosos e malvados. Eu sei que a senhora não gosta de ouvir isso, mas é o que a senhora é com seu pecado. Eu sei que o senhor detesta ouvir isso, mas essa é a condição da sua vida, e aliás, da minha também, todos, tirando Nossa Senhora. Eis o que somos, subindo o Calvário. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Continua Jesus na sua agonia no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. O que significa ser glorificado? Glorificar é um verbo que significa o quê? Jesus está prestes a morrer. O que significa glorificar? O verbo glorificar significa honrar, exaltar, enaltecer. Glorificar Deus é exaltar Deus, é enaltecer Deus, é engrandecer Deus. Mas esse enaltecimento, esse engrandecimento, não traz nada para Ele, não acrescenta nada a Ele. Ele não precisa de nós o glorificarmos. Se o fazemos, é porque isso é necessário para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorificamos Deus, demos graças, glória ao nosso Deus, porque é nosso dever e é nossa salvação. Porque Ele é digno de ser honrado, enaltecido, glorificado. Mas o verbo usado por Jesus nesse versículo, o Filho do Homem vai ser glorificado, está no particípio. O particípio é particípio futuro, vai ser glorificado. Por quem? Vai ser glorificado pelo Pai e vai ser glorificado pelo Filho. É o Pai quem vai dizer no versículo 28, quando Jesus pedir novamente, Evangelho de hoje: Pai, glorifica o teu nome. Vem uma voz do céu e diz: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Mas vejam só, aqui o acento não é sobre Jesus, é sobre o nome do Pai. No versículo 23, Jesus diz: o Filho do Homem vai ser glorificado. Está falando de si. No versículo 22, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Por que essa mudança? Por que essa diferença? É simples. Há tanto tempo estou convosco, Filipe. Filipe era um apóstolo e ele pediu a Jesus: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Ora, quem vê o Pai, vê o nome do Pai. E o nome do Pai se visibiliza, visivelmente se manifesta na pessoa do Filho. É o apóstolo Paulo quem diz: Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Sim, o nome do Pai já foi glorificado quando o Filho, como o Pai e como o Espírito Santo, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Chamou o povo na pessoa de Abraão, operou prodígios neste povo, preparando para a vinda do Messias. Operou prodígios na encarnação no ventre de Maria. O nome do Pai foi glorificado quando o filho dele nasceu prodigiosamente em Belém de Judá. Fugiu às pressas para o Egito. Antes foi visitado e adorado pelos magos e pelos pastores.
Foi glorificado o nome do Pai quando o seu único filho foi apresentado no templo, quando escondidamente viveu até aos 30 anos em Nazaré da Galileia. O nome do Pai foi glorificado na pessoa, nas obras, nas maravilhas operadas pelo Filho, curas, ressuscitações, também exorcismos. Foi glorificado e vai ser glorificado na agonia de Jesus. Qual é a glória do Pai? O Filho enaltece o Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora chegou a hora, então, de nós unirmos o que Jesus diz no versículo 23 e o que ele pede no versículo 28, e o Pai responde: o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu o glorificarei, responde o Pai, mas falando do seu nome, e o glorificarei de novo. Eu o glorifiquei, isto é, tudo que o meu Filho fez, desde que o mundo foi criado até o presente momento, foi na estrita obediência a mim. Ele me obedeceu, e nisso fui enaltecido, e nisso fui glorificado, na obediência dele. Assim, irmãos, enaltecemos o nome do Pai. Assim nós acabamos de compreender o sentido do primeiro pedido do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo em absoluto. Ninguém precisa pedir ao Pai que Ele seja santo nele. Quando pedimos no primeiro pedido do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome, estamos pedindo que em nós, os seus filhos, o nome dele seja santo, pela nossa conduta, pela nossa coerência, pela nossa fidelidade. Um pai honrado, um pai de um passado íntegro, de um presente impoluto, respeitado na sociedade. Ele não precisa que o filho peça às pessoas, para que as pessoas honrem o nome do seu pai. O pai já tem uma trajetória honrosa, o pai já tem um passado ilibado, mas o pai diz para o filho: honre o meu nome com sua conduta, não me desmoralize, não suje o nome da sua família, seja um filho obediente. O seu caráter, a sua conduta é que vão preservar a tradição, a honrabilidade, a honorabilidade do seu pai. Não existe nada mais triste para um pai honesto que ter um filho que desmoraliza, que envergonha, que emporcalha, que chafurda o nome da família com sua conduta. O pai, um homem reto; o filho, um traficante; a filha, uma dependente de drogas; um fulano que enveredou por caminhos tenebrosos. Pronto, vocês acabaram de entender o que o pai diz, acabou de dizer, respondendo a Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, não em ti, mas na minha fidelidade, eu que agora vou abraçar esse Calvário, e assim, sendo obediente até a morte, honrarei, enaltecerei, dignificarei o teu santo nome. Eu o glorifiquei, ou seja, tudo o que fizeste, meu filho, foi para me honrar, e o glorificarei de novo. A glória do meu filho, que é a minha glória, é o meu filho por amor aos homens, entregando-se, morrendo por eles e pronunciando a última palavra dele: o meu nome. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A homilia do bispo foi mais do que 10 segundos, não foi? Estão cansados? Se estão, eu acho é pouco, porque esse evangelho mereceria pelo menos a noite inteira. Como não podemos ficar aqui agora, à guisa de
conclusão, o bispo vai fazer uma exortação à luz, precisamente da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 32. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Elevado da terra é uma expressão que tanto pode significar o momento da cruz, porque a cruz foi colocada no chão para Jesus ser gravado e depois foi elevado. Todos podiam ver Jesus crucificado. Eis a elevação, eis a atração, atrairei todos a mim. Mas essa atração tanto pode ser boa como pode ser má. Explico. Porque se aproximaram de nosso Senhor, foram atraídos até Ele, como sanguessugas do inferno, como abelhas e vespas venenosas e assassinas. Desça da cruz, você que está voltando, Ele está clamando por Elias. Se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Esses foram atraídos por Jesus. O segundo ladrão, crucificado do lado de Jesus, blasfemava contra nosso Senhor, foi atraído pelo espetáculo. Os soldados, os cruéis algozes, todos foram atraídos e foram até Jesus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Não se pode dizer então que no Calvário todos que foram atraídos por Jesus foram com boas intenções, foram os santinhos, mas o ladrão que se arrependeu foi atraído pela pessoa amável de Jesus e se arrependeu. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Também o soldado, que a tradição chama de Dimas, com o corpo de Jesus sem vida, traspassou pela lança, de onde saíram sangue e água. A Virgem Santíssima, com São João, João 19:27, os poucos que ficaram com algumas mulheres chorando, foram atraídos pelo Senhor. A atração, enquanto tal, ela não significa muita coisa. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Essa atração no Calvário, ela é, na verdade, paradigmática, ela é paradoxal, ela, dependendo das pessoas, é até contraditória. Desejo que cada um se sinta atraído pelo sofrimento de Jesus, pela angústia de Jesus. Ele foi atendido pelo Pai pela obediência, diz a segunda leitura, pela obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Que Jesus sofredor seja o motivo de nossa atração. E chegando lá diante dele, acusemos os nossos pecados, como fez o rei Davi, para que escutemos dele: perdoai-lhes, ó Pai, eles não sabem o que fazem. A tua dor, meu filho, que não se compara com a minha, porque essa é infinita, a retribuição diante do teu coração contrito é o perdão de tuas faltas. Segundo sentido da palavra: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ressurreição. Terceiro sentido, ascensão. Jesus subiu aos olhos dos apóstolos para o céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Eu desejaria, a palavra atração, ela é bíblica, mas infelizmente se banalizou. Fulana está sendo atraída pelo gatão do pedaço. Fulano está sentindo atração por fulana. Tá bem, no sentido humano, desde que o pecado não esteja envolvido, pode-se até sustentar na convivência humana esse verbo. O problema é que esse verbo, no âmbito da fé, e peço a vossa reverendíssima que resgate esta dimensão, a da atração. Padre Érico,
que suas missas atraiam as pessoas para Jesus, pela seriedade, pela piedade, e não pela papagaiice, pela teatralidade, pelas danças, pelos absurdos, pelos desrespeitos às normas litúrgicas e à santidade do lugar. Quando eu for elevada da terra, atrairei todas as coisas ali, que as pessoas se sintam atraídas para celebrar dignamente os santos mistérios, porque sabem, porque já experimentaram ou ouviram falar. Aquele padre celebra com piedade, aquele outro prega com seriedade. Isso me atrai. Atração de oba-oba, isso é como fogo de palha. Atraiamos as pessoas para Cristo pela paixão pela palavra, pela piedade com que celebramos os sagrados mistérios, pelo zelo pela salvação das almas, ainda que a homilia demore como essa 10 segundos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja